Oração. Ok. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti, abrir a nossa mente também, Senhor, para entender, Senhor, as lições que a gente precisa nesse tempo de nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco. Torna, Senhor Deus, as Tuas palavras bem compreensíveis, bem fáceis de serem entendidas, Senhor, que não haja dúvidas naquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Como se trata de uma aula, Senhor Deus, a gente pode conversar, a gente pode perguntar, a gente pode expor, Senhor, aquilo que está no nosso coração, e o Senhor pode estar também participando aqui conosco, Senhor Deus, falando ao nosso coração, ministrando, Senhor Deus, a nossa alma, nosso espírito, que seja fortalecido, Senhor Deus, com o estudo da Tua palavra. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amor, o Getalberto tá... Você podia virar ali para vir para cá, assim, tá calor aqui, gente. Ok. Capítulo 4 de 1 Coríntios. A gente está estudando essa carta de Coríntios, que o apóstolo Paulo escreveu ao povo que está ali em Corinto, né? E a gente está observando algumas coisas que são o propósito dele nessa carta. Ele escreveu essa carta àquele povo que vivia ali em Corinto com um objetivo de instruir e de conversar sobre problemas que ele soube que estava acontecendo lá. Então, ele quis ministrar ao povo que estava ali. E quando a gente vai estudar, ler ali o que o apóstolo Paulo escreveu àquele povo, a gente percebe que muitos dos problemas que tem lá naquele local, a gente pode trazer para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa comunidade. A gente vai ver que muita coisa assim é similar, por isso que é bom estudar, para a gente aprender. Aprender que a gente está no mundo, a gente vive e as pessoas têm problemas, e aprender também a solução que o apóstolo Paulo apresenta aquela comunidade ali que serve bem para nós, né? A gente viu no primeiro capítulo, apóstolo Paulo se apresentando, né? E falando que apóstolo, ele foi escolhido por Deus, falou da pregação, né, da palavra na cruz, e no segundo capítulo ele fala que a sabedoria, parece que ele dá uma parte ali, no primeiro ele fala muito sobre brigas, ciúmes que está ocorrendo ali, né, com partidarismo, com divisão naquele lugar, um torcendo para um lado, o outro vai se inclinando para o outro. E no segundo capítulo ele fala sobre a pregação do evangelho, que tem que ser com sabedoria e com poder. Já na semana passada a gente estudou ele falando a respeito de maturidade. Ele fala que essas discussões, esses ciúmes, nada mais são de uma prova de imaturidade que o pessoal de Corinto estava apresentando. Ele, de longe, ele diagnosticou o problema. Isso aí é falta de maturidade, é falta de compreender o trabalho de Deus e para Deus, né? Que ele fala que
não é maior, ele não é maior do que Apolo, do que Pedro, né? Eles são ministros da palavra de Deus. E ele fala seriamente com aquele pessoal dali, né? Os irmãos ali que se reúnem ali naquela igreja, ele fala. Eu, quando estava aí, eu dei alimento mais suave, né? Que ele chamou de leite espiritual. Ele fez uma comparação à criança, né? Quando é nenenzinha, a gente não pode dar comida pastosa, né? Substanciosa, né? A comida, né, é leite. Ele falou, quando eu estava aí, eu dei leite. Mas agora, né, já passado, né, mais um tempo, ele não esperava essa igreja apresentando coisas que as crianças fazem, porque as crianças brigam, né? É meu pai? Não, é meu. É minha mãe, né? A gente vê assim as crianças com esse tipo de discussões e é isso que o apóstolo Paulo fala. Olha, irmãos, vocês estão se comportando como crianças, imaturos. Vocês têm que pensar que isso é a obra de Deus, né? E não pensar e agir como criança. E agora, no capítulo 4, ele vai parar para falar a respeito dos ministros e dispenseiros. Dispenseiro quer dizer obreiro, mordomo. E ele vai pegar nesse capítulo o que deve estar no coração de cada pessoa que está à frente, de cada pessoa que está trabalhando, qual a perspectiva de Deus a respeito dessas pessoas, e ele pega pesado com quem ensina, com quem está na liderança, aí ele pega, né, segura firme ali e fala seriamente. E para que serve isso, Gil? Aí você pode pensar, eu não estou à frente de nenhum trabalho, eu não estou trabalhando em nada, não sou obreiro ali, não sirvo ali, mas serve também para você avaliar também os que estão à frente, os que estão trabalhando, né? O que deve ter no coração deles? Aí eu coloquei aqui, a gente vai considerar esses trabalhadores aí do reino de Deus, não na perspectiva daquela igreja, daqueles irmãos, mas vai estar avaliando na perspectiva de Deus. O que é que Deus considera importante no trabalhador do reino dele? E aqui eu coloquei, e não de popularidade, porque às vezes, queridos, a gente chega assim, diante de líder, né? A gente pensa assim, nossa, é tão popular, tem tantos seguidores, né? Tem tanta gente dando like, usando, né, a linguagem agora, que é só essa linguagem que conta aí, quantos seguidores tem, quantos likes recebe em cada post, né? Aí eu botei o grau de estudo, né? Quanto ele estudou, nossa, aquele lá é doutor. Eu vou considerar ele mais do que aquele que não estudou, não tem o primeiro grau completo. O doutor falou, é mais importante, eu devo dar mais importância do que o outro que não terminou o primeiro grau, né? E desempenho, né? Quanto trabalha, quanto faz, quanto ele mostra que fez. Não, a gente não vai avaliar. Por quê? Esse tipo de avaliação é a avaliação mais simples, é aquela que o nosso olho olha e vê assim de longe, né? Você vê, fala assim, nossa, fulano é popular, ou então, nossa, estudado, né? Tudo, muito bom. Essa avaliação aí é a avaliação terrena. E o apóstolo Paulo, ele vai pegar nesse capítulo 4 a avaliação sobre a perspectiva de Deus. O que Deus olha? Será que Deus olha aquele que trabalha para o reino dele, que tem mais seguidores? E aí a gente pode trazer para a linguagem assim, né, de igreja, aquele que tem a igreja mais popular, mais famosa, que sai na televisão, que viaja, né, que tem
um nível de vida assim mais elevado. Será que Deus está olhando isso? O que Deus está olhando? O que Deus espera daqueles que trabalham no reino dele, né? Então, o apóstolo Paulo vai parar nesse capítulo para falar sobre isso. Gil, aí você pode perguntar assim, mas o apóstolo Paulo não está escrevendo para o povo, falando sobre o problema do povo? Ele não saiu do assunto, não. Ele está dando embasamento para os irmãos que se reúnem ali em Corinto, eles avaliarem o julgamento que eles estão fazendo, para eles olharem para aqueles que estão à frente, aqueles que estão trabalhando, procurar olhar com o olhar de Deus e não com o olhar terreno. O olhar terreno, às vezes a gente se engana, porque a gente olha e vê as pessoas mais na meta, cumprindo meta, desempenho, né? A gente tem meio que essa tendência porque a gente analisa com o nosso olhar, né? Mas Deus, eu tenho batido nessa tecla aqui, e espero que isso fique no teu coração. Deus, quando olha e vai avaliar, Deus olha o interior da pessoa. Às vezes a pessoa está demonstrando alguma coisa, mas o interior dela não é aquilo. E o nosso Deus, ele avalia as nossas vidas numa perspectiva diferente daqueles que a gente avalia. A gente avalia do jeito do que a gente vê, do que a gente ouve, né? Nosso Deus, ele é mais profundo. E o apóstolo Paulo vai trazer isso nesse capítulo 4. Ele vai falar, né, do trabalho, do ministro, as qualidades, tudo que se requer de alguém que trabalhe para o reino, mas ele vai frisar as qualidades sob a perspectiva de Deus. Então, talvez você nunca tenha parado para pensar aquele que está à frente ali do trabalho, aquele que está trabalhando ali, sob a perspectiva do olhar de Deus. Então, hoje é o dia da gente pegar isso para a gente e ver o que Deus dá importância, o que Deus olha, né? Então, vamos lá. Descliquei. Então, ele começa, já no versículo 1 desse capítulo 4, a começar a falar sobre essa identidade, sobre esse jeito de ser, sobre esse chamado desses obreiros, né? O ministro, aquele que ministra, e o dispenseiro, o mordomo, o obreiro, aquele que trabalha ali, que promove tudo, que cuida ali de tudo com o olhar, né? As necessidades locais. Então, ele já começa a falar sobre essa identidade, sobre essa marca, né, desses homens. A identidade dos obreiros, é o título desse comecinho aí, né, o título que está na minha Bíblia. O versículo 1, ele fala assim, né, ele vem falando, a gente tem que relembrar o que ele vem falando na carta, né? Ele está falando da imaturidade, que precisam ser mais maduros, que precisa avaliar as coisas de uma maneira mais adulta e não como criança. Aí ele continua. Assim, pois, importa, e aqui ele está falando para Deus, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então, o que ele está falando? A gente espera que as pessoas olhem para a gente, não como Paulo, não como Apolo, não como Pedro, mas sim aqueles que estão trabalhando para o reino. Não como pessoas individuais. É o que ele
vinha falando, né? No capítulo 3, né? Um rega, um planta, o outro colhe, né? Então, que olhem para nós como pessoas que trabalham. E a palavra ministro, lá no grego, o significado dela que é estar em subordinação, estar em submissão. Então, ministro de Deus é aquele que está submisso a Deus. E dispenseiro é aquele que está trabalhando na obra de Deus. Então, ele começa já o versículo já falando ali a que veio e o que ele é. Ele fala assim, ó, que vocês olhem para a gente, não como o apóstolo Paulo, não, olhe para a gente como aquele que está submisso a Cristo e trabalha para o reino. É isso que ele pede ao povo de Corinto. Vamos lá para o capítulo 2. E aí eu botei um meio título aqui. O que se requer dos obreiros, né? O que se espera desses que trabalham? Ele fala no versículo 2. Uma qualidade tremenda que tem que ter. Não basta só ter boa vontade. Às vezes as pessoas estão trabalhando e têm boa vontade, têm esforço, mas a qualidade principal de um obreiro está descrita aqui no versículo 2. Ele fala assim, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, o apóstolo Paulo está falando que do obreiro, mais do que aquele que trabalha, só trabalha, a qualidade maior que se espera de um obreiro é a fidelidade. Então, fiel é a qualidade, né, do obreiro. Aí eu botei uma pergunta aqui. Como é que a gente avalia os verdadeiros obreiros? Como é que você avalia as pessoas que trabalham na igreja? Você avalia como aquele que produz mais? Talvez. Por quê? O que produz mais é o que a gente vê mais. É o que está trabalhando mais. É o que aparece mais. Não é assim? Porque a gente vê. Mas talvez aquele está trabalhando mais, mas o objetivo dele é que ele quer ser visto. Ele quer ser notado. Entendeu? E Deus olha para o coração de cada um e busca o quê? Fidelidade. Então, eu já entendi que o meu jeito de avaliar as coisas não está muito correto sob a perspectiva de Deus. Eu preciso aumentar mais esse padrão de avaliação meu, que Deus olha o coração fiel. Continuando, a avaliação dos obreiros. São 3 tipos de avaliações que um homem pode enfrentar. Então, o capítulo 3, ele fala sobre a avaliação dos outros, porque os outros avaliam a gente, aqueles que estão ali, que vão, eles olham para o que a gente está falando, o que a gente está fazendo. Então, essa é uma avaliação. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. No versículo 3, ele fala assim, todavia, olha o jeito dele, hein? O jeito Paulo de ser. Ele fala assim, dessa avaliação dos outros. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. O que ele está falando aqui? Ele está falando que ele não dá muito valor ao julgamento humano, ao tribunal humano. Gente, é uma perspectiva toda diferente a dele. Por quê? Quando você faz, eu acho que você não, só eu, tá? Só eu que faço isso. Mas quando faço um trabalho, eu quero receber lá uma avaliação joia. Eu gosto quando as pessoas falam, nossa, você, hein? Você é demais, você faz um trabalho legal. Aí vem outro, fala mais uma coisa legal. E se a pessoa não fala, você fica até triste, chega até lá para o pastor e fala assim, ninguém me valoriza, ninguém vê o meu esforço. Eu sei que você não, que você é muito legal, mas existe gente assim.
E apóstolo Paulo, ele entra aqui, acabando com isso. Ele fala assim, para mim, eu não dou valor a isso que as pessoas falam a respeito do trabalho. Eu nem tampouco julgo a mim mesmo, ele nem se julga. Aí ele continua, o que ele faz com ele? 4, ele avalia a si próprio. Porque de nada me arguir a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é quem? É o Senhor. Então, ele está falando que nem a consciência dele tem mexido com ele, assim, sabe? Ele não dá muita importância. Ele quer passar sob o crivo da avaliação do Senhor. É a avaliação do Senhor que ele busca quando ele trabalha, quando ele faz alguma coisa. Espera aí mudou tudo. Por quê? Se eu quero a avaliação da pessoa, então só vale o que eu faço quando a pessoa pode ver e aprovar ou desaprovar. Agora, quando a pessoa não vê, não vale a pena eu fazer coisas e sem poder falar para as pessoas que eu fiz. Porque eu quero receber aprovação. Eu sei que você conhece gente assim. Aí o que ela trabalha longe dos olhos dos outros, ela faz questão de, em algum momento, falar para os outros que ela fez. Por quê? Porque ela quer receber uma avaliação positiva de quem vê ela trabalhando e até de quem não vê ela trabalhando. Porque isso é muito importante para ela. Já o apóstolo Paulo está falando que para ele não quer saber. Ele não liga para esse tribunal humano. Ele não quer saber. Ele está buscando o julgamento do Senhor, que vê o interior. Vê o interior. Olha que interessante, hein? A avaliação dele, por isso, se torna mais eficaz. Porque se ele quer ser avaliado pelo Senhor, é sinal que dentro dele ele está com propósito bem de acordo com aquele que o Senhor dá pontos, aprova. Porque quem de nós gostaria que o nosso alvo, nosso propósito mesmo, aquele mais profundo assim, passasse sob o crivo da população? Por que eu falo isso? Porque às vezes em nosso coração passa momento que não é legal que as pessoas saibam. Não vai ficar bom na fita, não vai ficar bom na minha imagem, que as pessoas saibam tudo que está dentro de mim. E olha o crivo que o apóstolo Paulo está se submetendo. Ele fala assim, para mim pouco importa o que as pessoas pensam. Eu quero fazer correto, porque é Deus quem está me avaliando. Aí o versículo 5, ele completa esse problema aí da avaliação. Portanto, nada julgueis antes do tempo. Aqui ele está falando para o povo. Não julguem antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então, Deus vai manifestar aquilo que está encoberto, que está tapadinho, e vai manifestar as inclinações dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Aqui já não é mais louvor das pessoas, né? O elogio, não é? Não. Aqui já é da parte de Deus.
Aí eu botei aqui embaixo assim, ó. Não devemos avaliar o valor de cada um. Eu não posso, numa relação aí, reino de Deus, eu não posso estar avaliando as pessoas pelo que eu vejo elas fazerem. Essas pessoas vão passar por uma avaliação, julgamento correto no dia final. Vai ter um momento. Essas pessoas e nós. Por isso que eu devo ter muito cuidado, prestar muita atenção em como está o meu coração. Quando eu me submeto a fazer algo para o reino de Deus, qual é a motivação que está no meu coração? Servir ao reino, receber elogio, ser visto, ser bem avaliado pela liderança ali, pelo povo que está ali, a minha imagem ficar legal, ganhar seguidor, né? O que é importante para mim? O apóstolo Paulo, ele coloca tudo no prumo aqui, sabe? No prumo. Além dele falar, não julguem as pessoas que estão aí à frente, trabalhando para vocês, não julguem. Não julguem. E se avaliem. Ele está dando um subsídio. O ponto melhor para vocês olharem para a pessoa é não o trabalho somente, é a fidelidade da pessoa a Deus. Continuando. Aí ele fala dos Coríntios, né? Aí ele vai já no ponto. Versículo 6, ele fala, essas coisas, irmãos. Quando ele fala irmão, ele está trazendo esse povo para ele não está jogando fora assim, vocês são isso, vocês estão fazendo isso. Quando ele fala assim, irmãos, é junto com ele que ele está trazendo, né? Ele não está jogando fora esse povo. Ele está admoestando, ele está chamando atenção, ele está corrigindo, né? É igual um pai, quando corrige o filho, ele não joga o filho fora, né? Ele corrige para que esse filho entre no prumo. É o que o apóstolo Paulo está fazendo. Aí, versículo 6. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso. Então, ele está falando lá de trabalho, de ministro, de dispenseiro, de obra, de fazer. Ele está falando isso para que os irmãos ali de Corinto aprendam pela vida deles. Aprender isso, ele fala. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Olha aqui a lição. Olha aqui a lição que ele está dando. Não se ensoberbeça, não trate um maior do que o outro. São servos, são ministros que estão ali trabalhando. Não fiquem vocês julgando que um é mais importante do que o outro. Olha a lição que ele está ensinando. 7. Pois quem é que te faz sobressair? Quem? Né? E que tens tu que não tenhas recebido? Se você tem algo na tua vida, você recebeu. E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tivesses recebido? Por que você está se sobressaindo, né? Quando não foi você recebeu, é graça, né? Então, ele está frisando isso. Aí ele fala aqui, ó, os Coríntios, né? Já estáis fartos, já estáis ricos. Então, o povo de Corinto era um povo que tinha posses. Aí, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasses para que também nós viéssemos a reinar convosco. O apóstolo Paulo está falando, que legal.
Já estão aí aprendendo, ministrando. Legal. Tomara que vocês viessem aqui a reinar convosco, né? Viesse com a gente. Por quê? É somando. É mais gente trabalhando para o reino. Aí continua a falar, versículo 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjo como a homens. Então, ele está falando da situação dele. Ele, sob o olhar dele, ele não vê que ele é grande. Por quê? Ele olha para a vida dele, é uma vida de sacrifício. Ele fala, porque para a gente, né, eles lá, o Corinto, estão botando assim, não, a gente é de Paulo, não, a gente é de Apolo. Mas quando vai para o coração dele, ele falou assim, gente, a gente está aqui trabalhando. Né? Ele falou assim, como se a gente fosse condenado à morte. Né? Tudo, eu botei, tudo que ele possui, talentos e dons, foi concedido pelo Senhor. É essa a mentalidade dele. Tudo que ele tem, ele recebeu. Ele recebeu do Senhor. Dons, talentos. Não é para ele se apoiar em cima disso. Porque tudo isso veio do Senhor. É como se a pessoa trabalhasse ali para Deus e falasse, nossa, no coração, né? Tivesse assim, se sentindo e se achando. Eu gosto de falar essa expressão, né? Eu chamo de se sente e se acha. E sem entender que tudo veio de Deus. Se a pessoa tem um dom, veio de Deus. Se a pessoa tem um talento, veio de Deus. E por que está se vangloriando diante dos outros? Continuando, versículo 10. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós nobres, e nós desprezíveis. O que ele está falando aí? Que ele está servindo. Ele fala até, né? Adalberto gosta disso aqui, né? Me fiz de louco para ganhar os loucos, né? Fraco. A 11, ele vai falar da vida dele. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, somos esbofeteados, não temos morada certa e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos a conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Ele está falando da situação daqueles que estavam ali à frente. Apóstolo Paulo sofreu muito. Tem um momento que ele fala lá em Atos, né, quando ele vai, ele é dado até como morto, porque vão lá, batem nele a ponto de julgar que ele está morto. Não tem uma morada. Ele está abrindo o coração. Aí eu botei aqui, ele não está se lamentando. Ele não está querendo que as pessoas falem assim, nossa, coitado de Paulo, pobre de Paulo, vamos fazer uma casinha para ele. Não. Ele está dando a ideia de quantos servos se empenham por amor ao evangelho. Ele está abrindo o coração e falando assim, gente, a gente está abrindo mão de nós mesmos em função do evangelho. E é gozado que quando estão as pessoas ali servindo, né,
A gente não sabe como elas estão ali, como elas chegaram ali, se elas estão bem, se elas estão precisando de água, se elas têm necessidade de alguma coisa, se elas estão sentindo alguma dor. Elas estão servindo. E o apóstolo Paulo está falando isso. Né? Então, a gente não pode julgar. Aí eu botei o título aqui da Bíblia, que está antes desses versículos, diz assim o título: Paulo os admoesta, chama atenção, né, como pai. Aí eu botei aqui, que não está na minha Bíblia, mas eu falei aqui que aqui nesses outros versículos aqui, ele vai falar de marcas de um pai espiritual, característica de quem serve, de quem entrega, né? Ele vai falar agora sobre isso. E a gente vai ver aqui características. Para que serve a gente ver essas características, buscar essas características na vida dos ministros, daqueles que estão à frente, liderando, né? Porque são características que tem que estar lá. Tem que estar lá. Sabe? Aí ele começa assim, o versículo 14. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Ele está falando lá, ó, sede, fome, nudez. Eu não estou escrevendo isso aí para envergonhar vocês. Pelo contrário, é para vos admoestar como a filhos meus amados. Então ele está falando assim, eu estou escrevendo isso aí para aconselhar vocês, para chamar a atenção de vocês, meus filhos amados. Por que o apóstolo Paulo fala filhos? Porque ele que concebeu, ele que pregou para o povo de Corinto, em primeiro lugar, ele que gerou no coração dele essas pessoas, ele que se deu a essas pessoas. Então, ele tem a esses irmãos ali naquela localidade como filhos dele. Versículo 15. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então, por isso que ele considera ali como filhos. Porque ele gerou pelo evangelho. E ele fala, o versículo 16, eu acho muito forte. Às vezes a gente passa por ele, não dá conta disso. Mas ele, como líder, um pai espiritual dos irmãos em Corinto, ele faz algo tremendo aqui nesse versículo 16. Ele fala assim, admoesto-vos, quer dizer, chama a atenção de vocês, portanto, a que sejais meus imitadores. Olha o peso que ele dá ao testemunho dele. Aí, uma vez eu, num grupo de casais, né, tinha uma esposa ali toda descontrolada, sabe, toda fora do prumo, e eu falando, e ela rebatendo. Aí eu virei para ela e falei assim, fulana, me imite, ande comigo, caminha comigo e vai me imitar. O jeito que eu trato as pessoas, você vai imitar. O jeito que eu trato o meu marido, você vai tratar o seu marido. Vamos caminhar junto. E me imita. Olha o peso que dá a quem fala isso. Por quê? Porque isso obriga a gente a estar direitinho, né? Porque tem uma pessoa ali olhando e vai imitar. Deixa eu te falar mais profundo. Os pais deveriam prestar atenção nisso. Porque os filhos, mais do que ouvir o conselho dos pais, eles aprendem pelo exemplo. Eles repetem exemplo. E o apóstolo Paulo está tratando aqui como pai desses irmãos ali. Ele fala, sejam meus imitadores. Olha a força que ele dá ao testemunho dele.
Olha como ele está empenhado nesse serviço aí para Deus. Me imitem, me imitem. Muita gente fala assim, sabe? Eu acho isso bem estranho. Eu olho para o pé, a vovó falava assim, eu estou bem olhando para o seu pé. Assim, não olha para mim, não. Olha para Cristo. Eu não sei se você já ouviu alguém falar isso ou se você mesmo já falou. Não olha para mim, não. Olha para Cristo. Aí eu falo assim, essa pessoa não está comprometida. Porque quando a pessoa está comprometida, ela procura se alinhar e fala assim, vem comigo. Que o apóstolo Paulo fala em outra passagem, ele fala assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele pega para ele. Ele não joga assim, sabe? Olha, não faz o que eu digo, não. Não me imita, não. Olha para Cristo. Cristo é o seu alvo. Gente, as pessoas veem Cristo através das nossas vidas. Elas não têm a visão aberta para ficar vendo Cristo. Elas vão ver Cristo onde? Na minha vida, na sua vida. Pensou nisso? Seu filho também vai ver onde? Através da tua vida. Não é o que você fala. O que você fala por ouvido sai pelo outro. Mas ele vai procurar imitar a sua atitude. Tem filho que imita tanto que até o andar fica igual, o jeito de pegar as coisas fica igual, a fala tem um sonzinho, um jeitinho de falar igual. Está aprendendo ali. 17. Por essa causa vos mandei Timóteo. Então, Paulo aqui fala de um outro filho dele na fé, né? Ele mandou Timóteo lá, ter ali com os irmãos de Corinto ali. Ele fala, Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Olha, ele está avalizando a atitude de Timóteo. Ele é fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte eu ensino em cada igreja. Então, quais são as marcas de um pai espiritual? Um pai espiritual, ele chama atenção, ele disciplina. Um pai espiritual, ele ama. Eu coloquei aqui em negrito aqui. Ele chama atenção, ele disciplina, ele ama, ele gera, então ele tem responsabilidade, ele não apenas vai ali, dá testemunho e vai embora, some, não. O pai espiritual fica junto, acompanha, né? E ele é exemplo, meus imitadores. Ele ensina o evangelho, a palavra de Deus, ele está ali. Pai espiritual é esse. É o que se empenha, é o que dá a cara a tapa. Não é só aquele que chega lá e sai, pronto, vai viver a vida dele. Não. O pai espiritual, ele tem compromisso, ele se compromete com os filhos. Ele quer ver o desenvolvimento, o amadurecimento em Cristo de cada filho. Ele sente a dor por cada filho. Essas são as marcas. 18. Alguns se ensoberbeceram, ficaram orgulhosos, como se eu não tivesse de ter convosco. Alguns estão se achando assim, né? Soltos, né? Mas ele está falando assim, ao 19, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Eu quero ir, ele está falando assim que ele quer ir visitar. Se o Senhor permitir, ele quer lá, mais uma vez, estar com o povo ali de Corinto. 20. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, não é só palavra, mas em poder. Querido, você pode
pode perceber, se a pessoa vem para você somente com palavra, mas não tem vida, a palavra se esvai. Você mesmo deixa de acreditar. Se a pessoa fala uma coisa, mas não demonstra, não pratica aquilo que fala, ela perde o crédito. Então, vale o testemunho. Às vezes a gente prega, muitas vezes, né? Às vezes, muitas vezes, a gente prega o evangelho sem falar. A gente prega o evangelho com as nossas atitudes. Principalmente as mulheres em casa, né? 21. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Isso aqui é um pai mesmo que fala, né? Se tiver, né, fazendo tudo direitinho, né, vem com amor e com mansidão, né? Mas se não tiver, vai passar por disciplina. E ele está perguntando, o que vocês querem? Né? O que vocês preferem? Que eu chegue aí perto de vocês como? Né? Aí ele fala isso. Eu botei aqui embaixo. Quais atitudes você e seus líderes precisam desenvolver? Tudo é desenvolvido, queridos. A gente vai crescendo, amadurecendo e vai incorporando em nós características que são boas. É igual os pais de primeira viagem, eles são de um jeito, já no segundo filho eles já estão mais maduros, já sabem mais coisas. E assim é no reino de Deus, a gente vai amadurecendo. Agora tem aqueles que não querem amadurecer. Eles ficam aqueles crianção grandão, adultão lá, mas criança. Aí você não pode contar com eles, você não pode usar eles em algo, porque são sempre crianção. Aí o apóstolo Paulo está falando, o que vocês preferem? Que eu chegue aí com vara ou cheguei com mansidão? Continuando. Eu coloquei esse versículo aqui para a gente pensar, né? Está em outra nova tradução da linguagem de hoje. Essa aqui é uma linguagem mais perto, assim, né? Está escrita aqui, deixa eu ver aqui. Escrita ali, está errado ali o que? Saiu errado? Então, deixa eu consertar aqui. Já. Aqui. 1 Coríntios 4, 7. É o que a gente acabou de estudar, só que com um jeito mais fácil de entender, né? Diz assim, quem é que fez você superior aos outros? Por acaso, não foi Deus quem lhe deu tudo que você tem? Então, por que é que você fica todo orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? Essa é uma chamada para a gente pensar. Quem é que fez? Quem é que te deu, né? Tudo que você tem? E por que você se sente superior aos outros, né? Paulo ensina pelo exemplo. E esse é o ensino mais fiel que você pode encontrar na vida e passar. Exemplo. Ao mostrar a humildade, evidencia o orgulho dos coríntios. Quer dizer, ele chega lá com humildade, acabou que apareceu bem o orgulho, né, dos coríntios. De que maneira podemos fazer hoje, frente ao evangelho antropocêntrico que tem sido pregado? O que é essa pergunta aqui? O que a gente pode fazer hoje, diante de um evangelho que está sendo pregado, onde o homem é o centro de tudo?
Deus tem que me abençoar, Deus tem que me dar a casa, tem que me dar o carro, porque eu sou muito importante, nossa, eu sou a pessoa mais importante, e Paulo está aqui falando que a gente não é importante. Se Deus não der a gente não tem, né? E aqui eu deixo essa pergunta como reflexão para a gente pensar, né? O que eu posso fazer para fugir desse padrão do mundo que fala que o homem é a coisa mais importante do mundo? O que eu posso fazer com as minhas atitudes para mostrar que Deus é que é o mais importante? Eu tenho as coisas porque Ele me permitiu ter. Eu tenho dons e talentos porque Ele que me deu. E por que o que ele me deu eu fico me achando melhor do que os outros? Está errado, né? E isso é para a gente refletir, né? E ver que não somos nada. Não somos nada. Eu vou orar e a gente finaliza, tá? Senhor Deus, nós ouvindo o apóstolo Paulo falar aos irmãos de Corinto, Senhor, a gente tem que pesar muito o nosso coração, Senhor Deus, o nosso testemunho prático. O que tem motivado a gente a trabalhar no reino de Deus? Ou às vezes, Senhor, ou a gente deixou de trabalhar no reino de Deus porque o nosso coração estava com a motivação errada. Que o Senhor alinhe o nosso coração de acordo com a tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus. Faça o nosso coração, Senhor Deus, entender que tudo vem do Senhor. Que o trabalho feito ao teu reino, Senhor Deus, não deve ter como motivação o elogio das pessoas, o olhar das pessoas agradecendo, falando, seguidores a mais, Senhor. Não, Pai, que o trabalho ao teu reino, no teu reino, em teu reino, Senhor, tenha motivação, Senhor Deus, apenas de servir a Ti, porque o Senhor tem nos dado, Pai. Faça isso em nosso coração, Senhor Deus. Alinha, Senhor Deus, as nossas motivações, os nossos alvos, de acordo com a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, naquilo que temos colocado como motivo de oração diante do Teu altar. Fala, Senhor Deus, conosco, dada a Tua direção, Senhor Deus, às nossas vidas, que a gente não se desvie, Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que a gente caminhe, Senhor Deus, em direção ao alvo que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa nossa nação, abençoa nosso estado. Dá-nos, Senhor Deus, autoridade, Senhor, segundo a Tua palavra, que temam o Teu nome. Dá-nos juízes, Senhor Deus, que não tenha balança enganosa, não penda para um lado nem para o outro, mas que seja justiça o padrão deles, ó Pai. Alinha nossa nação, Senhor. Cremos, Senhor Deus, que há bênçãos, ó Pai, reservadas a essa nação para abençoar as nações. As nações não têm alimento, não têm terra para plantar, Senhor Deus, e nós temos uma terra imensa, uma vastidão de terra, Senhor Deus. E nós cremos, Senhor Deus, que a fome que está começando a se mostrar no mundo, Senhor Deus, o Brasil tem condição de abençoar. Faz, Senhor Deus, a nossa nação grandiosa, entendendo, Senhor Deus, o que tem para fazer, Senhor. Alinha a nossa nação aos teus desejos, ó Pai. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.